Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Continuamos aqui firmes e fortes nos nossos estudos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Haja Luz, sentindo que a cada dia nós crescemos, né, em conhecimento, em força. E é isso. Boa noite, Lúcia, Maria José, Lícia, Aurora, Jane Silva. Boa noite, Eunice. Yara, Boa noite Alex, a todos. Sueli. Boa noite. E é isso. Tá melhorzinha? Quem está falando? Sueli, você tá melhor? Eu estou melhor. Ai, graças a Deus. Estou melhor. Ontem eu estava meio em estado de alerta, né? Mas está tudo certo. Ai, que bom. Nada como um dia atrás do outro e nada como viver na luz, né? Porque a gente sabe que tudo é passageiro e faz parte do show. Nós vamos dar continuidade, nós paramos na página 40, foi isso? Maria José, quem está aí acompanhando, Aurora. Fala sobre a sentença. É sempre muito interessante que nós observemos o que os mestres estão dizendo, né? Porque a sentença parece uma coisa pesada, né? Mas, na verdade, é só a atuação da lei da causa e efeito, né? Nossas ações e nossas reações. E nós sabemos que tudo isso que nós estamos estudando aqui tem a ver com o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é o trabalho das 12 iniciações da alma, do trabalho de Hércules, né? Que quando nós não aprendemos uma lição, nós precisamos voltar e aprender a lição. Não tem como a lição ser passada, nós passarmos por cima da lição. Então, está tudo dentro da ordem. Quando nós observamos que os mestres falam sobre a questão aqui da sentença, na verdade, esse balanço é feito pela nossa própria consciência, atualmente. Como nós estamos na velocidade da luz, né, então, escreveu, você já vai ler. Você tomou uma atitude, isso já está sendo atualizado. É como voto, né? As pessoas votam, em alguns países, 3, 4 dias depois vão saber o resultado. Tem países, como o Brasil, que no final do dia, que já está tudo informatizado, no final do dia você já tem o resultado.
Então, se aqui no plano físico nós estamos nessa velocidade, imagine que no plano da luz maior, porque esse também aqui é um plano de luz, as coisas estão muito mais aceleradas, né? Então, nós estamos estudando esse livro, mas vamos fazendo aí o upgrade dessas informações. Então, nós começamos assim. Antes de ser pronunciada a sentença, todos os participantes da Fraternidade Universal podem interferir, falar a favor de uma alma, oferecer e assumir por ela a responsabilidade. Existe isso também. Quando, por exemplo, Saint Germain foi ao Grande Sol Central, ele assumiu a responsabilidade por nós, certo de que nós responderíamos à altura do investimento de energia para a liberação do conhecimento para toda a humanidade, porque já sabia que existia um grupo de seres treinados e preparados por Saint Germain, pela hierarquia, que iria responder a despeito de qualquer aparência externa. Quando isso acontece, a alma pode entrar nas esferas mais altas como recompensa pelos seus esforços. Após a intercessão de um irmão, a alma é levada a um adequado ambiente especialmente preparado para a aprendizagem. Lá ela aprende a lição que mais necessita para o seu progresso, para a sua evolução. A sentença jamais será dada no sentido de um castigo. Não existe. É importante que a gente risque, bota um X assim, vermelho na palavra punição ou castigo, porque Deus é amor. O objetivo da hierarquia é nos ajudar, porque eles sabem que quando nós entramos nessa experiência tridimensional, é preciso, é uma prova dura. Os 12 trabalhos de Hércules foram provas, e são para nós hoje, provas muito desafiantes. Por isso que a hierarquia não nos desampara. Não são provas fáceis, são provas desafiantes, em que nós estamos totalmente vestidos pelo véu do esquecimento, e nós temos que lembrar que nosso pai é Zeus, que nosso pai e mãe, né, são dois grandes seres de luz e que nós não estamos desamparados, em momento nenhum. Agora, nós precisamos, mesmo caídos no chão, mesmo com a nossa perna quebrada, né, Maria José? Levantar e continuar pulando para chegar na reta final, mesmo que seja com uma perna só. Tá? No sentido de que não importa. Os mestres, quando eles observam os esforços dos discípulos, eles dão assistência, mas o discípulo precisa fazer a sua parte. Porém, de acordo como seja, dando à alma a máxima ajuda para o desenvolvimento da luz oculta em seu coração. Preces ajudam muitíssimos, padrinhos, auxiliares, avalistas. As preces poderão ser uma poderosa ajuda aos seus mortos, às pessoas que já fizeram a passagem. Porém, quando a atenção de um mestre ascensionado é dirigida para uma dessas almas que quer transpor o átrio, os portões do tribunal do karma ou do tribunal do conselho de evolução, então o mestre se apresenta pessoalmente oferecendo o encargo de padrinho ou envia um representante como avalista. Dessa forma, a alma é conduzida a uma esfera especial onde o mestre ascensionado a visita e auxilia a sua evolução. Não é um exemplo muito apropriado, mas quando uma pessoa, por exemplo, ela vai presa, ela fica num determinado espaço, né, onde ela é levada, por exemplo, quando o seu advogado vai visitá-la, ela vai até um determinado espaço onde ela recebe as orientações do advogado sobre a sua postura, enfim. Não é uma analogia sobre a estrutura física, mas a analogia, a explicação é que ninguém fica sem assistência. Um padrinho, um avalista, recebe ou escolhe a tarefa de fazer um treinamento, vamos dizer assim, rápido, com aquela pessoa, para ela aprender a lição e ela apresentar-se novamente diante do conselho e passar na prova que ela não passou. Porque senão ela não se torna um mestre. Ok? Então, é isso que a instrução quer dizer. Mais uma vez é explicado que o conselho jamais castiga qualquer emanação de vida. Cada sofrimento que se passa é o rechaço, a reação ou o retorno dos sofrimentos enviados a outrem.
A alma deve colher o que semeou, e dessa forma ela aprende a ser útil e eficiente na sua vida construtiva. Então, todo o objetivo da hierarquia é fazer com que nós entendamos que nós temos que tornar a nossa vida útil, ok? Nossa vida tem que ser uma vida eficiente, ela tem que ter um propósito. Nós viemos aqui para servir. Nossa vida, quando falamos, por exemplo, do mito de Hércules, né? Do vencedor, daquele que superou todas as batalhas, foi aquele que se conectou com a sua presença divina e agiu completamente movido por essa presença divina. É claro que os filmes, né? As pessoas fizeram toda essa conotação de ser musculoso, forte, um homem fisicamente com uma estrutura física privilegiada, digamos assim, mas através da sua construção, mas o mito fala exatamente da história de cada um de nós. Metade homem, metade Deus. Não somos assim? Temos uma porção aqui manifestada na terceira dimensão e uma porção divina. Então, o esquema é o mesmo. Quando a humanidade compreende que Deus é um Deus de amor e que tudo acontece somente para fazê-la feliz e contente, também na transmutação de seus equívocos, e abre o coração ao grande amor divino, recebe um considerável impulso, acelerando o seu processo. Então, muitas vezes nós ficamos aqui achando que estamos abandonados, ficamos deprimidos, ou achamos que estamos esquecidos, né? Um cenário, muitas vezes, aparentemente assustador. Mas, na verdade, quando nós entendemos, como Hércules entendeu, como Jesus, como todos os mestres entenderam, que ninguém está abandonado, que qualquer que seja a prova que você esteja passando, ela é uma oportunidade, e que Deus é puro amor, e que se alguma coisa diferente está acontecendo, é porque nós estamos desconectados desse amor, ou estamos muito conectados, mas precisando fazer uma graduação. Por favor, se quem tiver com o microfone aberto, fecha, para não haver... Só quando vocês forem falar, abre o microfone, por favor. Entendeu? Então, muitas vezes, nem sempre é porque você está fazendo... É uma prova kármica. Muitas vezes é uma prova de graduação. Qual é o seu nível da sua fé? O quanto você acredita no poder superior? O quanto você acredita já na presença de Deus dentro de você? Você é um mendigo ou um doador? O mendigo é aquele que está sempre pedindo, achando que o poder está fora, que uma assistência tem que vir de fora. Ou você já vive como a fonte? Então, essas perguntas devem permear o nosso dia a dia. Pode prosseguir, Maria José, por favor. O ascensionado mestre Kutumi, ou um de seus representantes, recebem todos os jovens que na flor da idade deixam seus corpos e dá-lhes todo o seu apoio. O ascensionado mestre Elmória é padrinho daqueles que mantiveram suas atividades em cargos de governo, mesmo dos que cometeram faltas em seus trabalhos. O ascensionado mestre Paulo, o veneziano, quer auxiliar aqueles que trabalham em prol da paz e para a realização da fraternidade. O ascensionado mestre Serapis Bey fala pelos artistas, músicos, arquitetos, engenheiros e construtores de belos templos, catedrais e cidades. O ascensionado mestre Jesus intervém em favor de todas as almas que o serviram no caminho da igreja. O ascensionado mestre... Eu vou colocar, Maria José, no caminho do sacerdócio. Risca isso aí, porque parece que a igreja é a igreja católica, e o sacerdócio ele não é exercido somente pelos católicos. O sacerdócio é exercido por todos aqueles que aprendem a manejar o fogo sagrado, a dirigir a energia divina. Ok? Então, nas eras passadas, em qualquer tradição religiosa, nos tempos atuais, independente de uma tradição religiosa. Então, assim, aqui, e também o significado de igreja aqui, no caso, é o sacerdócio.
E Perfeito. só quero chamar a atenção aqui que mesmo uma pessoa que tenha feito mau uso, como diz aqui, que cometeu faltas, ela não deixa de ter um padrinho. Olha, é preciso que a gente olhe, veja nas entrelinhas o infinito amor de Deus, o infinito amor da deusa, entende? Então, não é assim, porque você está se esforçando, não, porque você cometeu equívocos em profusão, que você não vai... Pelo contrário, às vezes a pessoa que ficou lá paralisada com medo de cometer equívoco, talvez essa seja a pessoa que até receba menos assistência pela sua falta de ousadia, pela sua falta de confiança. Não vou dizer que ela vai receber menos, mas aquele que cometeu muitas vezes equívoco em profusão, ele se jogou, ele ousou, ele... Entendeu? Então, esse é um aspecto importante. Pode prosseguir, amada. O ascensionado mestre Saint-Germain apela às emanações de vida que, consciente ou inconscientemente, se dedicaram a incentivar as causas da liberdade, seja por motivos políticos, religião, concepção do universo ou escravatura corporal. Daí é muito bom que todos tenham ao menos um conhecimento superficial sobre os bem-amados irmãos. Quando vos apresentardes ao Conselho de Evolução, lá cada um em algum dia deverá comparecer, então um dos bem-amados irmãos poderá dizer: este filho nos serviu. Esse filho serviu a vida. Só corrigindo aí para vocês, é porque assim, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês aqui que é, não sei se eu vou explicar para vocês, vou explicar para mim. Às vezes na tradução dos livros, e às vezes essas traduções elas nos desviam do caminho. Os mestres não precisam da gente. Nós não estamos servindo aos mestres. Nós estamos servindo à vida. Nós estamos servindo, através do serviço à vida, da vida em cada pessoa, nós estamos buscando, estamos caminhando nos mocassins dos mestres. Entende? Tem coisas que assim dentro de mim não fecha, sabe? Eu não consigo, quando eu leio, isso me dá uma, assim, que eu vejo que eu não estou servindo aos mestres. Os mestres estão a serviço da vida e nós estamos ombro a ombro com eles também nesse exercício, aprendendo a fazer o que eles já fizeram antes, quando tiveram oportunidade de encadernar como a gente. Alguns deles nem encadernaram, né? Outros encarnaram, mas outros não. Ok? Então, eu corrigiria isso. Este filho serviu a vida e ele, o mestre, poderá ser vosso padrinho. Muitas vezes são chamadas as testemunhas para comprovar o bem que as almas praticaram na Terra. Também os que pertencem ao reino dos quadrúpedes testemunham pelos benefícios recebidos. Nossa, achei lindo isso, né? É muito Meu interessante. Deus, olha que maravilhoso. Que às vezes a gente não pensa nisso, né? Uhum. Isso aí. Tudo isto parece muito protocolar. É muito raro uma alma comparecer ao Conselho de Evolução sem ter, no mínimo, feito algum bem a uma emanação de vida durante a sua existência terrena. Quando a alma for avaliada sob o prisma espiritual e sua luz for medida, ela será levada a uma das 7 esferas do interior, sob a orientação de seres especialmente instruídos. São as almas conduzidas para receberem os ensinamentos de desenvolvimento da razão, bom senso e compreensão. Isto leva algum tempo até que os protetores espirituais comuniquem ao Conselho de Evolução que as almas estão novamente prontas para receberem uma outra oportunidade de reencarnação. Aqui nós podemos respirar um pouquinho e lembrar das escolas de luz nos planos sutis.
né? Uhum. Então, os alunos ficam nessas escolas, nesses períodos entre as encarnações, e no período das encarnações, nós também toda noite podemos pedir para irmos para os templos. E cada vez mais nós vamos lembrar dessas experiências incríveis que acontecem nesses templos de luz. É claro que é preciso fazer um preparo para decolar. Se nós estivermos muito densos, a gente não alça voo, né? Então, a purificação antes de dormir, o ritual noturno, né? O preparo para que a gente entre num estado de sono profundo, de relaxamento profundo, porque aí, sutilmente, nós vamos sair do corpo e ir para esses templos. Se nós dormirmos de qualquer jeito, e às vezes isso acontece, né? Acontece comigo, acontece com qualquer um de nós, e às vezes nós estamos tão cansados que nós vamos dormir de qualquer jeito, a gente fica preso na esfera em que nós estamos vibrando. Então, se dorme preocupado, não alça voo, ok? Dentro do budismo existe existe um conhecimento que fala sobre a questão da morte, que você vai para a esfera em que você, quando você faz a sua passagem, você está pensando. Ok? Então, se você estiver pensando... Só um minutinho, por favor. Ah, tá. Se você estiver pensando, na hora da sua transição, numa alta vibração, você vai para aquela frequência. Então, gente, tem que pensar positivo o tempo todo, porque a qualquer hora a gente pode fazer a transição, né? Então, estar sempre com altos pensamentos. Pode prosseguir, Maria José. Os guardiões do gênero humano e também as almas desenvolvidas estão geralmente preparadas para renunciar sua permanência nas esferas superiores. Assim, o Conselho de Evolução deixa, na maioria das vezes, transitar as almas que têm permissão de se encarnarem novamente. Elas desejam voltar ao corpo físico o mais depressa possível para ajudar a humanidade. Isto esclarece muitas vezes o motivo da deficiência e escassez de forças físicas do corpo nas vidas destas almas. É porque elas renunciaram ao repouso que carregaria seus corpos internos de vitalidade, assim como uma noite de repouso restaura nosso corpo com a força vital. Outra informação muito interessante, né? Porque às vezes nós vemos, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá tão frágilzinha, né? Irmã Dulce, né? O próprio Chico Xavier, né? Que você vê que, assim, claro que na fase áurea, quando jovem, né? Ele estava cheio de vitalidade e tudo, mas muitas vezes a alma, o desejo dela de servir é tão grande que ela resolve encarnar logo em seguida e às vezes vem com pouca energia vital. Pode prosseguir, que eu me perdi aqui, nem sei onde é que você estava, Maria José. Fui atender uma emergência. Responsabilidade pelos equívocos. Então, tá. Qual a razão da maioria das pessoas sentirem medo quando pensam no Conselho de Evolução e no Tribunal da Justiça? Em princípio, são poucos os que realmente vivem na luz. Maria José, vamos passar para a Lúcia ler um pouquinho? Pois sim. Pode prosseguir, Lúcia. Se estiver na sintonia fina aí. O livro da Maria José está um pouco diferente do meu e eu estou ouvindo o que ela está falando. O processo de reencarnação, Maria José, que você está lendo? Não. Está escrito pecado por erro. Só que eu falei... Pecado por erro, tá. Responsabilidade pelos equívocos. Vamos riscar aí, Maria José, foi muito bom. Responsabilidade... Pelos equívocos. Pelos equívocos. Que fica mais leve, né? Pode ir. O Conselho de Evolução sempre esclarece a alma acerca do que ela mais necessita e da reparação que pode oferecer pelos erros, né, cometidos. Pelos equívocos, Maria. Pelos equívocos, né, cometidos.
a fim de prepará-la para uma nova vida terrena. A cada alma é destinado um certo número de obrigações que resgatem os resultados que está funestos dos seus erros, né? Os resultados das suas ações. Cada um deve reconhecer e dissolver as ações que gerou. Alguns deles, talvez há muitos séculos. A dissolução é efetiva pelo misericordioso fogo violeta. Quando a alma de um discípulo dedicado recebe a sentença do Conselho de Evolução, começa logo a reparar as suas responsabilidades, as suas ações, possivelmente no plano inferior dos corpos etéricos, emocional e mental, aplicando o fogo violeta e seguindo avante nas esferas internas. Exemplo este que podeis imitar desde agora, aqui na Terra, pois um dia, de qualquer modo, isso terá que ser feito. Algumas igrejas denominam, quer dizer, algumas, não sei, né? Igrejas mesmo. Algumas igrejas denominam esse estágio de purgatório. Não é um período de castigo, mas de depuração consciente dos erros acumulados nos corpos inferiores. Quando a alma tiver resgatado e dissolvido muitas das infrações cometidas e que encarnada teria de suportar as consequências, então estará madura para um novo corpo físico, já que as probabilidades de desenvolvimento aqui são maiores. Existem 10 bilhões de espíritos que gravitam em torno da Terra, à espera de uma oportunidade de aprendizado. De tempos em tempos, conseguem encarnar para compensarem suas dívidas, quer dizer, acho que está certo, né? Suas dívidas. Sim. Devido à gigantesca carnada de energias impuras ao redor do planeta, formada pelas criações humanas, somente 1/3 dessas entidades pode encarnar ao mesmo tempo. Portanto, é um grande privilégio obter a reencarnação, pois de 3 almas que desejam voltar à Terra, apenas uma é escolhida. As outras 2 têm sua pretensão recusada, razão porque a vida jamais deveria ser tratada humanamente. Bem, isso aqui é um bom lembrete para nós, que muitas vezes, quando passamos pelo véu do esquecimento, chegamos aqui nem desconsideramos essa oportunidade. Existem alguns ditados dos mestres que eu já li, que fala que para cada 12, uma consegue... Aliás, desculpe. Isso foi no início da criação da Terra. Me dá o fone aí, Manu. Pode, Ô, Manu. Quem entrou agora, por favor, pode desligar o seu microfone, por favor. Já desliguei o telefone dela. Tá. Obrigada, Lúcia. Então, não importa se é 3 ou se são 11, né? Os concorrentes, digamos assim, não são concorrentes, né? Mas a oportunidade que nós tivemos é única. E temos que fazer valer essa vida, deixando aqui, escrevendo a nossa passagem por esse planeta nos anais da história, fazendo algo de construtivo para o bem da humanidade. Então, é um privilégio receber essa oportunidade de estar encarnado. Outra pessoa gostaria de ler Preparação à Reencarnação? Aurora, Alicia, tem mais alguém aí que está com o livro? Não? Se o Conselho de Evolução aprova a reencarnação, então é procurada uma oportunidade para esse fim.
O equilíbrio do indivíduo deve ser novamente, o karma individual deve ser novamente examinado. É preparada uma adequada encarnação para que certas culpas do karma sejam exterminadas? Em resumo, é preciso melhorar todos os equívocos da vida anterior, neutralizando-os, praticando o bem. Cada karma individual é cuidadosamente medido e pesado para que cada alma não receba mais karma por resgatar do que a sua força e luz na vida futura possam dominar com mestria. Deus dá-nos o fardo, mas ele também nos ajuda. Isso é verdade. Por piedade e misericórdia, a alma não será carregada com maior quantidade de karma do que ela pode carregar e compensar. Se o karma já está distribuído, se já estão determinados o ambiente, a raça, os pais, então a alma e o ser elemental do corpo físico são instruídos antes da encarnação. Vocês podem imaginar a preparação, a trabalheira que não é? É claro que é tudo altamente informatizado, né? Porque, enfim, encontrar as condições apropriadas, os pais perfeitos, o país perfeito, as condições climáticas perfeitas, né? Enfim, tudo apropriado para cada alma fazer o seu desenvolvimento, porque às vezes nós estamos aqui, nós não damos muito conta disso. Nascemos aqui na família tal, é assim mesmo, nem sempre agradecemos, mas para que nós estivéssemos hoje aqui encarnados, para que nós estejamos hoje aqui, muitos e muitos seres trabalharam arduamente na preparação dessa encarnação. Ok? Então, vamos aproveitar. Pode prosseguir, Maria José? É mostrado ao ser elemental o modelo etérico do corpo carnal, do qual a alma foi merecedora. Os construtores de forma, o próprio Santo Cristo e o ser elemental deste corpo, começam finalmente a preparação para a próxima encarnação. E o milagre do nascimento se realiza. Novamente, a alma atravessa os mesmos pórticos do karma para mais uma vez incorporar-se na Terra. Ao transitar pelos planos internos à ascensão, os candidatos deverão também percorrer esses caminhos da purificação, como sejam pensamento, sentimento, etérico e físico. Se as criações desarmônicas ainda não foram transmutadas, eles deverão transmutar tudo agora com o fogo violeta. O período do ajuste e da compensação que precede a conquista da liberdade abrange meses, muitas vezes até anos. Vocês, discípulos conscientes, são os privilegiados de toda a humanidade. Vocês sabem... Mas aí pode surgir uma pergunta aqui, né? Porque aqui os mestres estão falando sobre o que acontece com a vida dos iniciados. Uhum. Não é da humanidade em geral, porque as pessoas que não estão fazendo ainda, porque aí precisa entender que tem uma pessoa que está na sua 4ª encarnação, ela está aprendendo o beabá da vida, ela está aqui, ela não tem ainda noção espacial, ela está fazendo a imersão na densidade. E tem aqueles que estão emergindo da densidade, e já experimentou o mais profundo da 3ª dimensão, da dualidade, da separação, e estão começando a flutuar para daqui a pouco voar. Então, é importante entender que nem tudo que está sendo dito aqui, nem tudo é para todos. Mas não na porque continuação, Eunice, não porque na continuação da leitura está mostrando isso. Então, fala, pode falar. Vocês, discípulos conscientes, são os privilegiados de toda a humanidade. Vocês sabem da existência do fogo violeta e fazem aqui e agora uso dele e do seu poder de purificação.
Não esperem até chegar o momento da liberdade dos seus corpos etéricos, quando serão enviados à presença do Conselho de Evolução para a reparação dos seus erros, visto que propositada e impensadamente usastes e abusastes da forma de vida e energia divinas. Por motivo de muito especial dispensação do grande Sol Central e com a enorme ajuda da cooperação da espontânea energia da humanidade, é de se esperar que os pórticos da sala de audiência do Conselho de Evolução sejam brevemente cerrados para a liberdade eterna. Cerrados aí mesmo? Sim, fechados. Sim, para a liberdade eterna da grande humanidade. Quando então a última, né? Emanação de vida será absolvida para nunca mais voltar. Ah, agora que eu entendi. E os portões do Tribunal de Justiça serão aferrolhados pelos grandes anjos mensageiros que, juntamente com Jesus, poderão dizer: está consumado. Pai e mãe. Está consumado, Pai e Mãe. Em vossas mãos depositamos nosso desdobramento e nenhum ser ficou para trás. Bem, aqui está sendo colocado aqui o que significa isso. A Terra está sendo preparada, a Terra está vibrando cada vez numa frequência mais alta e se preparando para se tornar um sol do Sol. Ok? Nós já sabemos por vários caminhos, né, por várias instruções que esse... Nossa, tem alguém com o microfone aberto aí. Está dando eco. Melhorou. Nós estamos vivendo um momento de inspiração solar. Então, esse momento de inspiração solar é um chamado para uma maior proximidade com a vibração do nosso Sol. E a Terra está também se transformando num Sol. Então, o que os mestres estão dizendo aqui é que não haverá mais necessidade, primeiro, porque nós estamos evoluindo. E como eu falei na nossa aula anterior, no nosso grupo de estudos anterior, esse conselho já está funcionando de uma outra maneira. De 1930 para cá, gente, muita coisa mudou, são quase 100 anos, 90 anos, né? Imagine, se a nossa tecnologia avançou tanto, imagine nos planos sutis como é que as coisas estão fluindo. Então, a nossa consciência é o nosso juiz. Nós recebemos toda a assistência dos mestres, sim. Mas hoje o processo já está muito mais acelerado e não tem todo esse protocolo com essa formalidade que acontecia antigamente. Mas é bom que a gente entenda que tem muitas chaves que são transmitidas aqui nesse conhecimento. Ele precisa realmente ser atualizado, mas ainda não foi. Mas a base é a mesma, ok? E como a Terra está se transformando num Sol, né, como diz aqui, ó, até que a última emanação de vida seja absorvida para nunca mais voltar. Lembra que Kuan Yin fez um juramento de permanecer no planeta até que a última alma retornasse para o coração da fonte? Esse é o plano, é o projeto. Todos os seres, em algum momento, terão que se iluminar. Estejam aqui ou sejam remanejados para outros universos paralelos, em algum momento todos vão ter que voltar. Como aí é de acordo com a escolha de cada um. Ok? Mas o projeto da hierarquia é esse. Então, essa referência aqui diz respeito a isso. Em um momento em que nós vamos dizer que ninguém ficou para trás. Porque, assim, cada célula do nosso corpo é importante, tem uma função e é independente e é inteligente. Então, cada ser humano é a mesma coisa. Dia 3, né? 3 por favor, podem fechar. Fecha o microfone, Lúcia. Mas não tem dia 4, que é amanhã.
Quando vocês entrarem, por favor, fechem os seus microfones, porque eu sei que algumas pessoas estão trabalhando, ouvindo. I am. Sejam bem-vindos. O reino dos adormecidos. Quem são os que penetram no reino dos adormecidos? São pessoas que não creem numa vida após a morte, os que estão cansados ou preguiçosos para refletir, que preferem transitar no nada ou no esquecimento, ou os que passaram ao lado de lá por motivo de esgotamento ou através de um grande susto, ou por meio de uma morte violenta proveniente de guerra ou catástrofe. No reino dos adormecidos, cada um tem uma bela cama para descanso, com maravilhosas flores luminosas que nunca murcham, com lençóis de rosas e outras flores que os envolvem. Os anjos devas guardam-nos com muito carinho e cuidado. É-lhes permitido estarem com seus queridos. Num determinado tempo, aparece um anjo mensageiro com um convite para se apresentarem ao conselho. Então, muitas vezes nós ficamos assim, porque a pessoa morreu no acidente e nós ficamos num grande sofrimento. A pessoa desencarnou, ela vai para um lugar onde lençóis de seda acolchoado, flores, porque Deus é puro amor. E nós ficamos aqui sofrendo, né, gente? Esse livro é muito esclarecedor, essas instruções são muito confortantes, não é? Porque às vezes a gente porque nós ficamos com a impressão do lado negativo. Às vezes a pessoa escolheu aquela transição e ela vai receber assistência do mesmo jeito. Ela fica um tempo recebida, vamos dizer assim, numa clínica de recuperação com todo o conforto possível. O que as pessoas fazem, que os mestres dizem, né, e até no Espiritismo falam muito sobre isso, é que as pessoas fogem porque elas acham que esse conselho é um conselho punitivo. Isso foi uma coisa criada, inclusive, por algumas tradições religiosas, né? Então, o pessoal não quer nem saber de purgatório, de todas essas coisas, mas, na verdade, isso não existe. Até bem pouco tempo havia, nos reinos inferiores dos adormecidos, grande resistência por parte daquelas almas que procuravam escapar ao serem acordadas. Queriam dormir e negavam-se a acordar. Isso atrasava consideravelmente o seu progresso, pois não obedeciam ao convite do Conselho de Evolução para receberem aqui suas orientações ou suas sentenças para penitenciarem seu karma e assim poderem preparar-se para uma nova encarnação na Terra. Desse modo, elas próprias recusam a oportunidade de se elevarem na escalada do desenvolvimento. No ano de 1954, o reino dos adormecidos foi desocupado pelos que já permaneciam há séculos, e foi por meio dos apelos poderosos dos discípulos de Elmória e Saint-Germain. Quem entrar agora neste reino para descansar, ficará lá somente 6 meses, dentro dessa contagem humana, né? Então, meu filho, nada de ficar uma eternidade dormindo lá num acolchoado de seda, agora foi colocado um prazo. Tipo assim, estacionamento gratuito, só 15 minutos. Engraçado, né? A gente ri, mas é verdade. Então, estacionamento gratuito do shopping, só 15 minutos. Estacionamento... nesse pré-estágio do conselho, só por 6 meses, agora deve estar até menos, né, gente? Deve ser coisa assim de fração de dias, de segundo, não tem mais muito tempo, porque nós estamos vivendo um processo de aceleração. Vai lá, Lúcia, tá? É que o seu livro está totalmente diferente do meu, Lúcia. Vou pedir para a Maria José ler. Vou pedir para a Maria José ler, que aí eu consigo acompanhar. Almas prisioneiras da Terra. Existem almas que continuam sendo almas prisioneiras da Terra. Vocês já ouviram falar sobre isto na literatura ocultista. São indivíduos com muito amor ou muito ódio das pessoas ou das coisas da Terra. Defendem-se contra a morte. Mesmo que já tenham atravessado o reino da morte,
Ainda assim, não querem admitir a realidade de não mais pertencer ao reino exterior. Agarram-se às coisas que mais amavam ou odiavam. Vivem como vampiros, da força da vida e magnetismo vivente das pessoas encarnadas. Destas almas, muitas já foram libertadas pela força dos apelos dos discípulos e retiradas da atmosfera da Terra contra sua vontade. Vamos falar uma coisinha importante aqui? Todo mundo aqui sabe o que é cadeia alimentar, né? Sabe, né? Sim. Então, quem vocês querem alimentar? Quem nós queremos alimentar? Porque é um processo, né? E eu estou falando energeticamente, porque se nós estamos numa baixa vibração, as pessoas que vão nutrir-se das nossas energias ou que vão absorver as nossas energias de baixa vibração são seres de baixa vibração. Ou se nós estamos vibrando numa alta frequência, os seres que vão recolher essa energia para utilizá-la para benefício da Terra, da humanidade, são os seres de luz. Então, aqui nós percebemos a importância dos nossos apelos. Nós não vemos, gente, mas nós não vemos a corrente elétrica passando, que estão por dentro das paredes. Nós só vemos a tomada onde nós colocamos ligamos os nossos aparelhos eletroeletrônicos, mas nós não vemos os fios, são todos invisíveis. E mesmo quando nós vemos o fio, nós não vemos o circuito elétrico. Então, quando nós fazemos os nossos apelos, as nossas invocações, os nossos decretos, nós estamos ajudando milhares de pessoas, de seres, a se desprenderem da atmosfera, porque esses seres vivem como vampiros, bebendo com canudinho a energias dos desavisados, em todas as áreas da vida. Então, se uma pessoa tem o corpo aberto, está vulnerável, né? Então ela utiliza o corpo dela de forma indevida, e esses seres vão utilizar esse corpo para satisfazer as suas manias de quando estavam vivos aqui no planeta, porque eles não reconhecem, não querem admitir que não tem mais um corpo. Então, eles usam os corpos. Assim como os médiums oferecem os seus corpos para as entidades de luz, para os seres, os ajudantes para o planeta, as entidades negativas também utilizam os corpos dos desavisados. Né? E sobre isso, no Espiritismo, tem muita coisa legal que fala sobre a importância dos médiuns, a importância das pessoas prepararem o seu canal. Porque muitas vezes estão desavisadamente sendo veículos para forças que não são as mais elevadas. E aí o que acontece no campo das pessoas ou de nós mesmos, né? Porque todos nós já vivemos esse papel de estarmos desavisados em algum momento. Pode ler só mais um trechinho, Maria José. Qual a razão ou por que alguns indivíduos permaneceram milhares de anos no plano astral da criação dos humanos? Foi por rebeldia, por não quererem atender ao chamado do Conselho de Evolução. Este é um passo voluntário. Até o momento de sua apresentação perante o Conselho, todos lá deverão comparecer. Quando transitarem pela morte, aquelas almas não aceitaram as penitências, ou seja, as recomendações, né, que lhes foram distribuídas para ao menos redimirem uma parte dos seus destroçados karmas. Não quiseram voluntariamente apresentar-se nas esferas indicadas pelo Conselho e lá permanecer até que houvesse aprendido suas lições. Enquanto isto não for realizado, elas não poderão receber novamente um corpo físico, e a liberdade só pode ser alcançada por aqueles que em vida souberem ser mestres de seu corpo físico. Uma coisa importante nós pontuarmos aqui é que aqui no físico, na terceira dimensão, as possibilidades de ascensão, as condições são muito melhores do que nos outros planos.
Nós temos no templo da vida diária infinitas possibilidades todos os dias de fazer a nossa ascensão, que ela é gradual, momento a momento. Nós muitas vezes falamos assim, eu preciso fazer um ritual, tenho que fazer isso, fazer aquilo. É a hora que você está comendo, que você está dormindo, que você está falando com seu filho, que você está falando com seu cachorro, você está passando por iniciações espirituais. A espiritualidade permeia tudo. Não existe essa história, na verdade, o momento do divino, o momento do sagrado e o momento do profano. O convite para nós, nesse momento, é entendermos que todos os momentos são sagrados, que todas as coisas que nós fazemos, nós devemos fazê-las como um ritual. É uma observação, né? Às vezes eu vou comer um pedaço de bolo, que eu adoro, fiz um bolo aqui sem açúcar, adoçado com banana e com maçã, e fui comer o bolo, e aí me lembrei, não, coloca a sua mesa aqui, senta, pega o seu chá e come como um ser que você realmente é. Porque é mais fácil você pegar e comer rapidinho, levantar, não, estou com pressa, tem a reunião, e nós temos que aprender cada coisa. Fazer o ritual não é essa coisa externa para mostrar para ninguém, mas o ritual de entender que nutrir o seu corpo é sagrado e que você está nutrindo o templo do Altíssimo Deus do Universo, você está tomando algo que é sagrado, é fazer com consciência. Porque o processo de ascensão acontece com o somatório de cada uma dessas pequenas experiências do nosso dia a dia. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ficando por aqui. A vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, se quiserem participar presencialmente, é só ver no link e entrar nos nossos grupos.